Você teve bebê, já passou um tempo e continua com a barriga de grávida? Na verdade, isso não é gordura. Não é porque você engordou. É porque você tem uma coisa chamada diástase. E eu vou te explicar um pouquinho melhor do que é isso. Eu sou Caroline Reis, sou criadora do Método Borboleta, que é o tratamento de reabilitação abdominal pós-parto. E eu já ajudei mais de 3.000 mulheres a recuperarem o seu abdômen e fechar a sua diástase totalmente sem cirurgia. E eu vou te explicar sobre isso hoje. Então fica até o final do vídeo aqui comigo. Muita gente acha que é só fazer dieta, fazer muito abdominal na academia depois do parto e que isso vai resolver esse estufamento que ficou aí na sua barriga. Mas a verdade é que não. E, na verdade, a dieta, ela vai te ajudar a reduzir peso. E o abdominal te ajudaria a fortalecer o seu abdômen se ele tivesse uma boa função abdominal. Mas, normalmente, quando a mulher tem um estufamento após o parto, não é uma questão só a musculatura tá um pouquinho fraca ou só fazer alguns abdominais. É necessário fazer uma reabilitação de dentro para fora, porque essa musculatura ela está aberta. Então, para conseguir de fato fechar essa musculatura e o abdômen conseguir se manter de novo no lugar como era antes, só abdominal e dieta não vai resolver. E, na verdade, o abdominal pode até piorar a situação. E hoje, aqui nesse vídeo, você vai entender o que é diástase, que é tudo isso que eu tô falando aqui com vocês, como já resolver isso, como já dar os primeiros passos e entender também o que você pode e o que você não pode fazer para poder melhorar esse estufamento da sua barriga. Bom, e o que é diástase? Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, de um lado tem um abdômen normal, fechadinho, e do outro lado tem um abdômen que tem um buraco no meio. E é exatamente isso a diástase. É quando acontece a abertura dos retos abdominais. Toda mulher que passa pela gestação, ela vai ter essa abertura de forma natural, tá? A grande questão é que depois desse processo da gestação, essa musculatura ela não consegue fechar sozinha de novo, sabe? Então vai precisar de uma ajuda para reabilitar essa musculatura. Antigamente se dizia que só a cirurgia poderia resolver isso. Mas a cirurgia ela vai somente costurar esses músculos, mas não vai reabilitar essa musculatura porque ela acontece essa abertura e essa falta de função de dentro para fora. Exatamente porque eu sempre falo com as minhas pacientes que tudo que está fora do lugar não funciona direito. Então, se eu tenho um músculo que está aberto, que está fora do lugar, as funções musculares ali do abdômen elas vão deixar de funcionar. Então, se você tem uma abertura, se você tem essa diástase, o abdômen, ele não vai conseguir mais se manter no lugar, ele vai tipo esquecer que tem que ficar no lugar, vai estar sempre lá na frente. Isso pode mexer também com a sua força abdominal, que é a sua capacidade de contrair o abdômen. E também pode mexer em outras estruturas que estão relacionadas ao abdômen, como o períneo, porque é o abdômen que sustenta o seu períneo. Então, se você começar a ter escape de xixi alguns anos depois ou logo depois do seu parto, isso pode estar acontecendo devido a essa diástase e também a má postura, porque o abdômen é quem sustenta a sua coluna. Se ela tiver sem essa função de sustentação vinda do abdômen, essa coluna ela vai começar a ficar sobrecarregada, ou seja, vai começar a criar um buraquinho ali na sua coluna chamado hiperlordose, e isso vai prejudicando, causando dores na coluna, você não vai conseguir manter a sua postura, e tudo isso causado por esse problema da diástase. Então, assim, é um problemão, né? E daí dá para entender por que é somente fazer uma dieta ou fazer qualquer exercício, só ir lá pra academia fazer um monte de abdominal, não vai resolver, porque isso não tem a ver com gordura localizada. Então não é porque sua barriga tá com gordurinha, não é também qualquer exercício que vai resolver, porque precisam ser exercícios que trabalhem de dentro para fora. Eu sempre brinco com as pacientes que tratar o abdômen, reabilitar o abdômen, é como se fosse uma fisioterapia de joelho. Sabe quando você tem uma lesão no joelho? Muitas vezes é uma lesão parcial, não é uma lesão total. E nessa lesão parcial, você vai ter que fazer fisioterapia. Às vezes tem que fazer 20, 30 sessões para recuperar as funções desse ligamento. Não é somente para ele voltar para o lugar, vamos dizer assim, mas para recuperar todas as funções que ele realizava ali junto às outras musculaturas do seu joelho. É a mesma coisa o abdômen. Então você precisa passar também por um processo de reabilitação, de fisioterapia, para que ele volte a exercer as funções anteriores, tá? Para que esse abdômen ele volte a se manter no lugar, volte a sustentar os órgãos internos, volte a sustentar o períneo e volte também a sustentar a sua coluna. Então, o abdômen
ele acaba sendo muito importante porque ele é o nosso centro de força. Então, é como se ele sustentasse... Ele não tá no meio a todo do seu corpo, tá? É como se ele sustentasse seus membros superiores, os seus membros inferiores, a sua coluna, o seu períneo. Então, quando ele está sem função, isso vai mexer totalmente com a mulher. E a mulher, né, depois que passa normalmente por um processo de pós-parto, ela sente que o seu corpo mudou completamente. E mudou mesmo, tá? Principalmente se essa diástase permanecer após essa gestação. Porque vai se romper ali o ponto de equilíbrio do seu corpo, o ponto de sustentação do seu corpo. E é necessário recuperar esse ponto de equilíbrio para que a mulher volte de fato a ter uma vida normal, a ter ali todas as suas funções musculares funcionando corretamente. E é exatamente o que eu faço no método borboleta. O método borboleta é o método que eu criei para reabilitar essa musculatura abdominal. Vendo de fato a necessidade das minhas pacientes, estudando sobre isso, eu vi o quanto recuperar essa musculatura pós-parto, o quanto antes era importante para evitar uma futura cirurgia e para evitar também problemas futuros, como esses que eu citei para vocês, dor na coluna, escape de xixi e outras questões até mais graves que podem acontecer no futuro. No método borboleta, eu vou olhar exatamente para o seu caso, até porque ninguém é igual, né? Cada corpo é de um jeito e existem vários tipos de diástase. Então eu vou entender o seu caso, vou te escutar, vou entender tudo que você sentiu que ficou diferente no seu corpo depois do seu tempo pós-parto. E a partir daí eu vou planejar um tratamento para você, para que de fato ele funcione e entregue resultado. É um tratamento onde, de fato, eu vou escutar você, vou entender as suas necessidades, não só na questão de saúde, que é o principal, mas também na questão de autoestima, porque ficar com a barriga estufada mexe com a autoestima da mulher. E esse nome borboleta veio exatamente por isso. A gente sabe que a borboleta, para virar uma borboleta, ela começa ali como uma lagartinha, fica no casulo até se transformar numa linda borboleta. E a minha intenção é essa, é que no final do tratamento você de fato se mostre como uma linda borboleta, você não tenha mais vergonha do seu corpo, você não sinta mais dores no seu corpo e se sinta bem e plena com o seu corpo natural, sem precisar ficar fazendo cirurgia e correndo riscos aí de fato que a gente sabe que a cirurgia traz. Bom, então se você se identificou com tudo que eu falei aqui, se a sua barriga não voltou para o lugar depois do parto, é porque você precisa de fato do método borboleta e precisa recuperar o seu abdômen pós-parto. E aí, eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar e para você agendar uma avaliação gratuita comigo. É um presente que eu tô dando para você que tá aqui comigo até o final desse vídeo. Então, você vai clicar nesse link, vai agendar a sua consulta gratuita comigo para que eu possa entender um pouco melhor o seu caso e planejar o tratamento certo para você e você, de fato, viver a transformação do método borboleta. Então, te espero na nossa consulta. Não deixa de me seguir, de compartilhar esse vídeo com outras mulheres que você sabe que precisam também ouvir um pouquinho desse conhecimento que eu trouxe aqui. E, claro, se inscrever aqui no canal, que toda terça e quinta eu tô aqui trazendo muito conhecimento para você, tá bom? Então, até o próximo vídeo.